Olá, meu nome é Henrique Pereira Santos, eu tenho 24 anos, estou como obreiro aqui da Catedral de Itaquera. Eu cheguei na igreja desde criança e eu vim através da minha mãe. Minha mãe me trouxe porque eu tinha uma doença qual os médicos eles já não descobriam mais a causa, porque eu tinha epilepsia. E essas crises começaram a acontecer ali quando eu tinha meus 4 anos. Então, até essa idade, eu não tive nenhuma crise, ninguém sabia que eu tinha essa doença. E eu estava tendo uma crise, foi a primeira vez que eu tive. E eu estava jogado no banheiro já passando mal. E essa criança começou a me arrastar para a minha mãe poder me ver. Até o momento que ela conseguiu me arrastar a ponto da minha mãe ver e ver que não era uma brincadeira, que eu estava realmente passando mal. Então ali ela correu para o hospital e naquele dia eu tive 4 crises de epilepsia e eu cheguei a quase morrer naquele dia. Mas graças a Deus eu não morri. Então a minha mãe, ela já ia na igreja, mas não tinha pegado firme. E até que uma obreira começou a conversar com ela, acompanhou ela, e ela começou a pegar firme na igreja por conta daquela doença, para que eu fosse curado. Comecei a tomar muitos remédios. Na época meu pai ele gastava muito por conta disso, então era muitos remédios durante o dia. E minha mãe indo na igreja, tudo pegando firme, ela fez um propósito onde ela pegou aqueles remédios e trocou por água. Então todos os dias ele pegava aquele remédio, meu pai pegava, contava as gotas e me dava água. Me dava água todo dia. E ele achava que ele dava os remédios. Até que indo no médico, tudo direitinho, fazendo os tratamentos, tomando, entre aspas, o remédio, ela me levou no médico, o médico falou, olha, seu filho não tem mais nada, ele está curado, pode parar de dar o remédio para ele, através da fé eu fui curado daquela doença. Então a gente se mudou aqui para Itaquera, que foi quando a minha mãe acabou se afastando da igreja. Mas, graças a Deus, o primeiro contato que a gente teve foi uma moça que era para cuidar da gente. E essa moça, ela ia na igreja, então por conta dela eu acabei continuando, porque minha mãe não estava indo, mas eu gostava muito de ir, eu cobrava minha mãe para ir. E por conta dessa moça eu falei, não mãe, se você não quer ir, eu vou com ela para a igreja. Então eu ia para a igreja com ela, sozinho, ninguém da minha casa ia, mas eu ia por conta dessa moça, que graças a Deus, Deus colocou no nosso caminho para que eu pudesse permanecer. Então eu permaneci, eu nunca saí da igreja, mas eu era uma criança, era um adolescente, né, que tinha muita dor de cabeça, que não dormia à noite. Então à noite eu não conseguia ficar sozinho no meu quarto, eu não conseguia dormir, eu tinha medo, eu ficava chorando. Minha mãe tinha que dormir comigo porque senão eu não conseguia dormir. Eu passava a noite em claro, chorando com medo e tinha muita dor de cabeça. Cheguei a fazer exames da cabeça e tudo mais, e os exames não encontravam nada, ninguém descobria o porquê que eu tinha tanta dor de cabeça. Então eu comecei a aprender, comecei a pegar firme ali no grupo do TFT na época, que foi onde eu comecei a aprender a usar fé, comecei a aprender que aquele problema que eu achava que era físico, que era espiritual. Então eu comecei a lutar com as armas espirituais. Então eu comecei a orar. Então eu passei a dormir à noite, eu passei a ter paz para dormir, aquela dor de cabeça que antes eu sentia. Hoje, graças a Deus, é muito difícil eu sentir uma dor de cabeça, eu tomar um remédio. Então eu me tornei, eu me libertei, né? Comecei a dormir, eu que precisava da minha mãe, ele já dormia tranquilamente, já acordava, já tinha que me preocupar em não dormir demais. Então eu fui me libertando de tudo aquilo e eu me batizei. E quando eu me batizei, foi falado para mim sobre você receber o Espírito Santo. E eu lembro que um dos versículos que me marcou quanto a receber o Espírito Santo foi o versículo que fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, poxa, eu tô na igreja, eu me batizei, eu me libertei, mas eu ainda não sou de Deus. Para ser de Deus, eu preciso ter o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar, eu comecei a focar em receber, comecei a abandonar o que tinha que abandonar, a ler a Bíblia, que até aquele momento eu não lia, a orar, a fazer a minha parte, a ler livros da igreja. Então eu comecei a realmente mergulhar na fé para que eu pudesse receber o Espírito Santo. E até que eu lembro que veio a proposta do jejum de Jesus na Copa de 2014.
E ali naquele jejum de Jesus, eu falei, não, essa é a minha oportunidade de receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu já tinha feito o jejum de Daniel, mas aquele jejum era de 40 dias. 40 dias onde a gente ia focar para que recebesse o Espírito Santo. E eu lembro que a Copa do Mundo naquele ano era no Brasil. Então, era o meu pai gritando gol na sala e eu no quarto, lendo a Bíblia, vendo um vídeo do bispo no YouTube, lendo livros, e eu focado em querer receber o Espírito Santo. E eu fiquei ali aqueles 40 dias focado. Eu lembro que estava tendo a Fogueira Santa junto, né? E eu peguei tudo que eu tinha. E eu lembro que foi um valor tão irrisório que eu nem lembro qual foi o valor que eu fiz, porque eu só tinha o valor que eu recebia ali dos meus pais. Eu nem lembro qual que era o valor na época, mas era uma coisa tão pequena. E eu peguei aquilo e falei para Deus, olha, é tudo que eu tenho. E eu peguei, coloquei toda a minha força, falei, olha, eu vou focar no espiritual, porque materialmente eu não tenho nada para dar. Então eu vou focar no espiritual. Eu peguei aquele valor, tudo que eu tinha, alguma coisa ali que eu recebi, e coloquei tudo. Não fiquei com nada. E coloquei toda a minha força. Até que no 19º dia do jejum, eu realmente fui cheio do Espírito Santo. Eu lembro que foi uma quarta-feira. E o pastor, ele na busca, ele falou, olha, você que está vivendo esse jejum e ainda não tem o Espírito Santo, você vai buscar aqui no altar. E a gente subiu no altar. E quando a gente subiu ali no altar, eu lembro que ele estava cantando uma música, ele começou a cantar uma música, o pastor, mas o altar estava cheio, o altar estava abarrotado, mal dava para escolher um canto no altar. Mas foi como se tudo ficasse em silêncio e eu tivesse só eu e Deus naquele lugar. Eu não lembro nem qual era a música que o pastor cantou, porque eu não cantei. Eu lembro que quando eu subi no altar, eu falei, poxa Deus, eu quero o teu Espírito. Eu fiz o que tinha para fazer, o que eu tinha para dar eu já entreguei. Agora eu quero o teu Espírito. E foi a única coisa que eu falei para Deus, me honra para que eu possa te honrar, porque a minha parte eu fiz. E naquele momento, o Espírito Santo desceu, veio uma força, uma certeza. E eu comecei a chorar, mas não era por conta de uma emoção, mas por conta que eu recebi uma certeza tão grande de que a partir daquele momento eu não era só da igreja, mas eu era de Jesus. A partir daquele momento eu me tornei filho, a partir daquele momento eu me tornei um filho dele mesmo. E eu lembro que acabou a reunião, eu queria falar para as pessoas olhavam para mim, por que você está chorando? Eu falava, não, eu recebi o Espírito Santo. Eu comecei a ficar alegre, a falar, poxa, eu tenho que contar para as pessoas, eu tenho que falar. Eu cheguei em casa, eu falava para meu irmão, eu falava para minha mãe, e falava, poxa, é uma felicidade que não dá para explicar. E aquela pessoa que era triste se tornou feliz, se tornou alegre, se tornou uma pessoa totalmente diferente, se tornou uma pessoa que os frutos foram aparecendo. Eu tenho certeza que naquele momento Deus ele transformou tudo, mudou tudo, porque a partir daquele momento eu me tornei um filho melhor, eu me tornei uma pessoa melhor, um aluno melhor. Então a partir daquele momento eu comecei a fazer o que tinha que ser feito, comecei a ter o desejo de ganhar almas. Até aquele momento eu não pensava ali em ser obreiro, mas nasceu aquele desejo não só de ser um obreiro, mas de poder ajudar as pessoas, de poder comprar a briga das pessoas, de poder dar a elas o que eu tenho, o que eu recebi naquele dia, eu queria dar a outras pessoas. Então eu passei a ajudar mais no grupo, a fazer mais, a assumir responsabilidades. Então me tornei líder de tribo e a gente cuidava ali, fazia propósito, a gente começou a viver. Poxa, mudou tudo. Mudou o jeito como eu agia com o meu irmão, que a gente brigava muito, então aquilo também mudou o meu jeito de agir, de ver, de olhar. Então, graças a Deus, a partir daquele dia nasceu esse desejo. E eu nunca mais olhei para trás, nunca mais pensei em desistir. Porque vieram momentos, vieram lutas, mas sempre que eu passo por uma luta, por um problema, eu lembro que, poxa, se eu estou passando por uma luta, eu tenho Deus para me ajudar. Mas as pessoas lá fora, às vezes, passam por tantas lutas e não tem o que a gente tem, a força que
que está em nós para resistir, para lutar, para continuar. Então eu continuei, e graças a Deus hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sou uma pessoa que hoje só falo, né, do meu problema como testemunho, porque aquela doença que era para me matar se tornou um testemunho, que hoje eu consigo ajudar outras pessoas, que eu encontrei muita gente que tem o mesmo problema que eu tinha. Eu encontrei muitos que falaram assim: olha, eu tenho epilepsia, eu tomo tarja preta, eu posso dizer para elas que tem cura, eu posso falar para elas que tem jeito. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que Deus fez. Hoje a minha mãe, ela também voltou para a igreja, o meu irmão, ele tá como colaborador, e graças a Deus as coisas têm se encaixado. Ainda tem lutas, ainda tem batalhas, mas Deus tem cuidado de tudo. Então hoje eu sou uma pessoa, tenho esse desejo de ganhar almas, de ajudar as pessoas. Nunca tive o desejo de ser pastor, não queria ser pastor. Mas eu lembro que Deus falou para mim: poxa, você foi salvo, você podia estar morto. Não foi um pastor que falou isso para mim, mas foi o próprio Deus. Poxa, você podia estar morto e você vai pegar a sua vida e vai viver ela do seu jeito, para você, em vez de dar ela para Deus. Então foi ali que eu entendi que não era uma questão de ser pastor, mas era uma questão de dar a minha vida para quem me deu uma oportunidade, porque se eu estou aqui foi porque Deus, ele permitiu. Então eu não podia dizer não para Deus, ser egoísta, falar assim: agora que o Senhor me deu essa vida, eu vou viver ela do meu jeito, eu vou viver ela para mim. Então, a partir dali eu decidi tomar essa decisão. E, graças a Deus, estou firme e vou até o fim. Até o dia que Jesus voltar ou ele me levar. É isso.